Nós temos um convidado aqui para começar o nosso jornal, que é o Pedro Melchiors, do Movimento dos Atingidos por Barragens. É um movimento que completou aí 30 anos de história, 30 anos de luta e organização. Então, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre como está essa conjuntura também nesse momento histórico. Boa noite ou bom final de tarde, Pedro. Bem-vindo ao Espaço da Outra Informação. Não é a primeira vez que você está aqui com a gente conversando, mas é sempre um prazer receber os nossos companheiros e as nossas companheiras nesse espaço que também é construído junto com vocês. Como está você, Pedro? Então, boa noite, Cláudia, a Júlia também, e a todos os internautas que estão nos assistindo, dizer que é uma satisfação estar aqui nesse espaço, né, tão importante, né, que traz informações muito relevantes à nossa luta popular, né, aqui no Estado e também a nível nacional, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esses instrumentos que são da classe trabalhadora. Dizer que é uma alegria e saudar também a todos, né, nesse momento tão triste que nós vivemos no sentido da crise da pandemia, principalmente no nosso país, né, Cláudio, que você comentou, já há mais de 300 mil vidas que se foram, que se perderam por um desgoverno, um governo que não deu a atenção, né, necessária e muito menos dirigiu o processo no sentido que possa a ter a vacina a nível nacional e nós conseguir combater esse momento difícil, não só aqui no Brasil, mas a nível internacional também, do momento que nos afeta nesse sentido. Então, queremos ser solidário em nome do MAB também, a todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos e nesse sofrimento também, e que a nossa luta em defesa da vida nesse momento também, para a gente conseguir enfrentar esses momentos. Tá certo, Pedro. E para a gente começar aqui a nossa conversa falando sobre os 30 anos de organização, de luta, de história do movimento, gostaria que você falasse um pouquinho também desse início de organização e como tem se dado a luta, especialmente aqui no oeste do estado catarinense, nesse período de pandemia, por favor. Uhum. Então, dizer que é uma alegria esse símbolo aqui em cima, né, que é o símbolo da bandeira dos atingidos, né, do MAB, é um movimento social popular, né, que surge no final da década de 70, ainda na ditadura militar, né, no sentido aonde que a população ribeirinha, né, na bacia do Uruguai, ela tem a informação, né, através da empresa estatal, na época Eletrosul, que seriam construídos 25, 22, mas depois 25 grandes hidrelétricas na bacia do Uruguai. E, Cláudia e ouvintes, isso ameaçou, na época, em torno de mais de 40 mil famílias, inclusive municípios com cidades inteiras embaixo d'água, como foi o caso de Itá, e teve uma reação muito grande nesse sentido por parte dessa informação. E aí nós temos que lembrar nesse momento, né, que nós temos também a nossa imagem aqui, que é o nosso Dom José Gomes, né, estamos comemorando o centenário a partir de ontem, né, que foi um bispo nessa região aqui, principalmente no oeste catarinense, mas que influenciou em toda a bacia do Uruguai, a organização e também a mensagem, né, de resistência que essas populações ribeirinhas deveriam ter no sentido de defender seus direitos, suas terras, né, frente a esses grandes projetos que o governo estava planejando. Então, Dom José foi o nosso mestre, aprendiz, né, que dizia, como na sua frase, toque em frente, e nos alimentou a esperança, né, e a organização, e também no sentido e dizia para os atingidos, ó, se organizem, né, se vocês querem defender suas terras, se organizem. E aí, junto à Comissão Pastoral da Terra, na época também, sindicatos combativos, né, já no início dos anos 80, num período, né, que se lutava pela democratização do nosso país, a saída da ditadura, apesar que foi uma democratização não como nós defendemos, né, porque foi uma conciliação ainda, mas aí surgem as grandes lutas, nesse sentido, na bacia do Uruguai, contra a construção das hidrelétricas, e também, nesse sentido, surge, primeiramente, uma comissão regional dos atingidos por barragens, que era chamada ECRAB, né, que são comissões organizadas através das comunidades, através de um trabalho de base intenso,
onde é que padres, pastores, né, pessoas que eram envolvidas na luta popular, ligada à teologia da libertação, né, foram para a base, organizavam o povo e davam uma esperança e um caminho que deveria ser trilhado. Então, foram feitas nesse período histórico grandes concentrações em toda a bacia do Uruguai, inclusive já em 84 foram feitos a arrancação de todos os marcos que a empresa Eletrosul, que era uma estatal, tinha colocado nas comunidades, aonde que era a previsão de chegar a água. Então, foi feito decisões, em toda a bacia foi feito arrancado os marcos, inclusive nas pontes, né, o pessoal fazia concentração e jogava dentro do rio, né, para eliminar, né, esse processo. E também foram feitas abaixo-assinado também em 84, o Dom José com um sermão, né, com palavras muito fortes, dizia que o irmão que defende o irmão, ele vai assinar o abaixo-assinado. Então, foi colhido mais de 1.200.000 assinaturas em toda a bacia do Uruguai contra a construção das barragens. Então, surge, de fato, um movimento social popular, né, com uma característica regional, né, nesse período, e a partir dos anos 90, essa organização, ela também sente a necessidade, porque em outras regiões do Brasil também havia uma organização dos atingidos. Na mesma Sobradinho, lá no Nordeste, na bacia do São Francisco, em São Paulo, no Vale nessa região dos quilombolas ali também, e, enfim, no Norte também, né, havia várias formas de organização dos atingidos. Então, em março, né, de 1991, em Goiânia, então o MAB, essa articulação se define como MAB, né, como Movimento dos Atingidos por Barragens, e cria um lema, Águas para a Vida e não para a Morte, que dá um caráter a nível nacional de organização, e também se define como um movimento autônomo, né, independente de raça, de cor, de religião, de partido político, e se torna, então, um processo de construção. E nós comemoramos, então, nesse mês de março, né, os 30 anos de luta, né, e resistência da força dos atingidos e atingidas. E nesse contexto, assim, é importante dizer que o MAB, ele se transforma, hoje está organizado em 18 estados do Brasil, né, tem uma articulação na América Latina, em mais de 15 países, com o movimento dos afetados por empresas, porque dentro do capitalismo, os que estão ligados ao setor elétrico, essas grandes empresas multinacionais que querem dominar a questão da água, da energia, elas estão em todos os países. Então, o MAB também, já em 97, realiza um primeiro encontro internacional dos atingidos, né, onde é que os atingidos socializam suas experiências de luta, de resistência, questionando os grandes projetos e também criando pautas, né, que vão em torno para desenvolver a mensagem junto aos seus países que nós precisamos fazer com que a população tenha direito de participação e definir o seu futuro. E aí o movimento também se caracteriza em 3 níveis, como um movimento de um caráter sindical, porque ele faz uma reivindicação quando a hidrelétrica é construída, faz a reivindicação pelos seus direitos, né, seja pela reparação, indenização, né, para que as famílias, então, possam se recolocar em outro lugar, e também luta por outras pautas, né, nesse sentido, seja na agricultura, por um modelo da agroecologia, e também se torna um movimento político, porque questiona o modelo energético instituído pelo Estado brasileiro, e que nos anos 90 entra fortemente o setor da iniciativa privada, né, ou do grande capital ligado à energia, que começa, então, a fazer com que os atingidos a cada vez mais, né, tenham seus direitos humanos violados. Então, o movimento também começa a denunciar, né, as violações dos direitos humanos, e também começa a construir politicamente que o movimento tem que ter uma posição de classe, né, na luta de classe, para a construção de uma nova sociedade,
como também a construção do novo modelo energético popular. Então, ele defende uma pauta política para a sociedade, para que a gente possa discutir que a água e a energia não são mercadoria, e que essa riqueza ela tem que ter controle popular e também precisa ser distribuída, né, e que os atingidos tenham, inclusive, o direito a dizer não à barragem, nesse sentido, para que a gente possa lutar pelos seus direitos. E também se torna um movimento popular, porque o MAB, ele tem uma característica de construir junto com homens e mulheres o processo de organização, de formação dos seus coletivos internos, né, e também começa a defender que nós precisamos construir novos homens, novas mulheres, seja na questão da cultura, da política, para que a gente possa combater, né, esse sistema hegemônico capitalista e construir uma nova sociedade. Então, isso começa a caracterizar um movimento, né, a nível nacional e internacional de articulação. Muito bem, Pedro, é muita história, né? A gente poderia aqui falar por horas a respeito também desses 30 anos, mas eu gostaria que você trouxesse também alguns elementos dessa conjuntura que a gente vive com o governo também do Jair Bolsonaro. A gente sabe que a luta histórica, ela nunca foi fácil, né? Sempre foi muito penosa, assim, mas agora, especialmente, a gente vê um cenário também de devastação, um cenário criminoso, assassino. Então, quais são as ofensivas que vocês, né, enquanto atingidos, mas que todo o povo brasileiro que vem sendo empobrecido dentro dessa estrutura histórica também do capital, sentem nesse momento? Muito bem. Gostaria só de lembrar ainda que nessa região aqui do Oeste tem uma luta histórica há mais de 42 anos de resistência, que é a Itapiranga, que é o último trecho do rio não represado no lado brasileiro, e abaixo ainda, onde é que tem o Salto Yucumã, existem 2 projetos binacional, que é Garabi e Panambi. Então, essa região tem resistido através de uma articulação de muita luta, né, de resistência. E temos atualmente também na bacia do Rio Uruguai, no Rio Canoas, onde os atingidos atualmente estão lutando pelos seus direitos, por terra e assentamento, porque uma empresa chamada Engevix é dona da hidrelétrica, está envolvida com corrupção, quase faliu, e os atingidos estão 5 anos esperando a indenização, porque ela paralisou a obra há 5 anos e agora está retomando. E, além disso, também temos uma luta importante nesse momento, Cláudio e ouvintes, lá em Florianópolis, na capital, né, com o rompimento da lagoa, né, que é um reservatório, né, de rejeitos da Casan, onde é que mais de 80 famílias também estão num processo de luta, de organização, de pauta, de reivindicação, junto à Casan, como uma empresa estatal pública, mas que também tem se negado em avançar na questão da pauta dos direitos. Então, nesse sentido, estamos fazendo esse processo de luta. E, claro, a nível nacional, né, todo o processo do rompimento do crime de Mariana e também de Brumadinho trouxe todo um debate a nível nacional para que a gente possa, nesse momento, né, difícil da conjuntura com o governo, né, que não nos representa, né, a classe trabalhadora, tem dificultado principalmente o avanço, né, no sentido das lutas pelos direitos, mas mesmo assim, a resistência, a organização, as pautas, a reivindicação, os atingidos têm feito muitas lutas a nível nacional para que a gente possa avançar. E entendemos que esse governo, novamente, coloque em pauta, principalmente, um programa neoliberal, para atender principalmente ao interesse do grande capital econômico, principalmente ligado ao capital financeiro, que é as privatizações do patrimônio público, né? Entre elas está a Eletrobras, né, uma empresa pública, e como os Correios, também a própria Petrobras, né, que, inclusive, o questionamento que nós do MAB temos feito muita luta sobre a questão das tarifas. Nesse sentido, o governo tem deixado com que as empresas se apropiem, né, através da tarifa, um lucro extraordinário, porque seja nos combustíveis, na gasolina, no diesel,
ou também na tarifa da energia elétrica, as empresas têm conseguido aumentar seus lucros, porque na tarifa que está embutido a exploração, né, ali que nós consumidores, né, que somos cativos dentro do setor elétrico, né, nós só podemos comprar, por exemplo, na nossa região aqui, no nosso caso aqui é da Celesc, nós não podemos comprar energia de uma outra distribuidora mais barata, então somos consumidores cativos, presos, temos que pagar a tarifa embutida pelo setor elétrico. E as empresas, né, têm se fortalecido com esse governo, Cláudia, né, que tem fortalecido essa lógica. E o governo Bolsonaro, né, muitos dizem que ele não tem um projeto para o Brasil, mas o projeto que ele tem, de fato, é para o grande capital, né, essa que é a realidade. E aí nós vivemos, assim, um momento do negacionismo, né, nesse sentido da luta, né, da vacina, nesse sentido, nós do MAB temos defendido também a vacina já, e também a questão do auxílio emergência, né, e que a gente possa também, nesse sentido, pautar a política nacional de direitos das populações atingidas e a luta contra a privatização. E sabemos que o governo tem agido, né, no sentido de repressão, né, ou de intimidação para cima das organizações populares que lutam. Nós percebemos isso porque é um governo, né, que nós chamamos de neofascismo, né, um governo que se alinha a ideologias e práticas que não são práticas dentro da democracia, né, ou da sociedade que nós queremos construir. Então, nesse sentido, eu acho que é um momento que a classe trabalhadora, né, com a perda de direitos que nós estamos tendo com esse governo, seja na Previdência, a reforma trabalhista, né, todas as ações que o governo tem feito, agora, recentemente, o orçamento, né, que está sendo definido agora no Congresso, nós vimos corte que tem na área da educação, né, da ciência e tecnologia, em vários setores de políticas sociais, da habitação, para a agricultura familiar camponesa. Nós estamos tendo muitos cortes nesse sentido que o governo está fazendo nesse sentido, e além disso também não está combatendo a questão da pandemia como deveria ser, né? Ele negou a pandemia, né, nesse sentido, e a questão da vacina, né, e a gente sabe que há uma reação bolsonarista nesse sentido que tenta se aliar junto a esse processo, mas a realidade, eu acho que ela está muito colocada nesse momento. Certo, Pedro, eu gostaria que você também deixasse uma palavra final, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero te dizer aqui, ó, que além dos companheiros e companheiras da PJR, da PJMP, mas eu vi que a Noeli também está por aí, do MMC, professor Nilson, que daqui a pouquinho tem a coluna dele também aqui nesse programa. Nós estamos aqui com o Jefferson, do Acre, também acompanhando a gente no JTT Oeste, enfim, o Pedro, o Paulinho, o Eliezer, a Favela e a Roça, né, acompanhando esse programa, que também tem esse viés, né, de trazer essa outra informação desde o interior do estado, né, um interior que também é berço de tanta luta, de tanta resistência histórica. Eu gostaria que tu deixasse também uma palavra, Pedro, que eu sei que é difícil, né, olhar para 300 mil vidas que se perderam nesse Brasil todos os dias, a gente dorme e acorda com desgraças, né, acontecendo, mas algum olhar, assim, também de luta, de esperança, de continuar resistindo, como historicamente o movimento tem feito nesses 30 anos, que eu sei que não foram fáceis, né, que eram outros tempos, mas eram também outras ofensivas. Então, para agora, né, o que o movimento nesses 30 anos também tem a nos trazer, a nos ensinar? São muitos desafios, eu acho que não só aqui no Brasil, a nível internacional, né, porque nós temos que ter claro que o modo de produção, né, capitalista, ele gera as contradições na sociedade, ele concentra riqueza, as populações são discriminadas, né, a classe trabalhadora retira seus direitos, e no momento de crise, principalmente, né, o capital, ele cada vez mais tenta explorar a classe trabalhadora. Mas dizer assim que nós temos que ter a esperança no sentido
das experiências da classe trabalhadora, seja aqui no Brasil, a nível internacional, que é de nós estudar, né, fazer a nossa formação, né, estudar o momento que a gente vive, os processos de luta de classe que a sociedade já vivenciou, né, de a gente conseguir, no estudo, também construir um novo, né, nós construir processos de utopia, né, de esperança, ou de esperançar, como diz o processo do Paulo Freire, para que a gente possa acreditar que é possível a gente mudar esse momento, né, nós fazer a luta contra a hegemonia, né, que está colocada nesse processo. E, claro, que a organização da classe trabalhadora ela é extremamente importante, seja no campo ou na cidade. A gente sabe que, principalmente, a classe trabalhadora desempregada, ela que mais está sofrendo. As mulheres, né, que mais sofrem nesse processo do empobrecimento, né, da crise que o capital, ou a forma que ele avança com a exploração. Jovens, nesse sentido, perdem as perspectivas de futuro nesse sentido. E a outra, acho que é a questão da luta, né, eu acho que nós temos que criar, né, se reinventar num processo de luta, nesse sentido da pandemia, para que a gente possa não parar de fazer a denúncia, né, desse modelo de sociedade. Então, fazer a nossa luta, para que a gente possa ter as pautas construídas junto com o povo, para que a gente possa pressionar o governo e possa defender também a construção de uma nova sociedade nesse sentido. Então, acreditamos que a riqueza produzida é produzida pela classe trabalhadora, precisa estar sendo distribuída e a classe tem que ter, os trabalhadores têm que ter acesso a essa riqueza que se produz. Então, acreditamos que a conjuntura é possível mudar ela através de muita luta, de muita organização e de resistência nesse momento. Tá bem, Pedro. A gente agradece com todo carinho, né? Desejando força, coragem e, apesar de tudo, muita esperança para o MAB, né? Nesses 30 anos de luta, de história, de organização. A Júlia foi mostrando aqui do ladinho, enquanto você falava, algumas matérias mais históricas também que a gente já fez, de momentos que nós já reportamos na rua junto com vocês, mas também de outros momentos de formação onde a gente se encontrou. Então, saiba que o JTT Oeste estará sempre aqui aberto, né, o espaço da outra informação, ele tem que servir para isso mesmo, para que as organizações possam falar também sobre as histórias também de lutas, dos movimentos, mas também trazendo essa voz, né, de resistência, que é o que a gente precisa, de alguma forma tentar se animar também, para não deixar que esse criminoso do Bolsonaro, para não deixar com que todos os aliados dele matem, né, essa mística que historicamente nos move. Então, muito obrigada pela tua participação hoje e a gente espera se encontrar em breve aqui para prosear mais um pouco, tá bem? Muito obrigado, Cláudia, a todos que participaram e, claro, com certeza a luta agora é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um beijo, Pedro. Até mais. Tchau, tudo bom. Tchau, tchau.